Fala aí, eu sou Milena do Responde Aí e hoje nós vamos bater um papo sobre Lei de Biot-Savart geral. Então vamos lá. Cargas em movimento geram um campo magnético, beleza? Então vamos assumir que a gente tem essa carguinha aqui que está em movimento, ela tem uma velocidade v nessa direção. A gente quer saber o campo magnético gerado por ela nesse ponto P. A lei de Biot-Savart nos diz que o campo magnético ele vai ter essa expressão. Como a gente tem aqui um produto vetorial entre V e esse R chapéu. Quem é esse R chapéu aqui? Esse R chapéu é a direção, um vetor unitário, que aponta da carguinha que está gerando o campo em direção ao ponto que eu quero saber o campo magnético, beleza? E aí, o campo magnético, a direção e sentido dele é dado por esse produto vetorial, desse vetor V com esse R chapéu aqui, beleza? Então, como a gente tem um produto vetorial, a gente tem que lembrar do módulo de um produto vetorial. Se eu tenho o vetor A e o vetor B, e eles fazem um ângulo φ entre eles, o módulo desse produto vetorial vai ser o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de φ. E a direção e sentido do campo, por ser o produto vetorial, vai ser dado pela regra da mão direita. Esse dedo aponta na direção de V, esse na direção de R chapéu, e o dedão vai nos dar a direção de B. Então, se a gente fizer essa regra da mão direita aqui, a gente vai ver que o campo vai apontar para dentro do papel. Beleza? Mas a grande questão é, aqui a gente tem uma carguinha pontual, mas nem sempre a gente vai ter uma carguinha pontual. Muitas vezes, a gente vai ter uma distribuição de carga, certo? Várias cargas em movimento e vão gerar, essas cargas juntas vão gerar um campo magnético em um ponto. E aí, o que a gente vai fazer para achar o campo magnético gerado, né, por essa distribuição de carga? Primeiro, a gente vai considerar um campo magnético infinitesimal que vai ser gerado por uma unidade infinitesimal de carga, beleza? E aí, para a gente saber o campo magnético total gerado por essa distribuição de carga, a gente tem que integrar os dois lados da equação, correto? Mas muitas vezes a gente tem, quando a gente tem uma distribuição de carga em movimento, a gente considera, né, que tem uma corrente, uma quantidade de carga que passa por unidade de tempo, né? Então é interessante a gente reescrever essa expressão de forma a aparecer a corrente, a intensidade da corrente aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? Ó, a corrente I é definida como dQ sobre dt, que é a quantidade de carga que passa por unidade de tempo. Então, a gente pode reescrever o nosso dQ como I dt, beleza? E a velocidade, ela é igual a dl, né? Esse dl vai ser o comprimento do fio, certo? Esse vetor dl, que é o comprimento de um fio, por exemplo, que está passando essa distribuição de carga pelo tempo. E aí a gente pode substituir esse dq vezes v aqui por essa expressão, porque no lugar do dq a gente põe I dt e no lugar do dv a gente põe dl dt. E aí a gente tem essa expressão aqui. Então a gente pode reescrever o nosso campo magnético dessa maneira. E aí o nosso produto vetorial aqui vai ser entre dl, né, que vai ser um vetor no sentido do comprimento do corpo que está gerando, onde passa a distribuição de carga e está gerando o campo, vezes o vetor R chapéu, que aponta desse corpo que está gerando o campo, né, em direção ao ponto onde eu quero saber o campo. Beleza? Então, essa é a nossa expressão geral da lei de Biot-Savart. E agora a gente vai fazer um exemplo aqui
para ficar mais claro. Ó, a gente tem esse fio. Esse fio tem 3 regiões. Uma região 1 que ele é linear, uma região 2 que ele é um semicírculo e uma região 3. Aqui são os nossos eixos, né? Aqui é o eixo X, o eixo Y e o eixo Z está apontando para fora do papel. Beleza? E aí, lembrando do campo total, da expressão geral do campo, né? A gente quer saber o campo gerado por esse fio nesse ponto P. Então, bora lá. Vamos analisar primeiro essa região 1 aqui. O nosso vetor DL, a gente vai assumir que ele tem essa direção aqui. Ele percorre o fio assim. E a corrente também percorre o fio nesse sentido. Então, o nosso vetor DL aqui na região 1, ele tem essa direção aqui. Correto? E o nosso vetor R chapéu, ele vai apontar da onde está gerando o campo para o ponto onde eu quero saber o campo. Beleza? Então, ele aponta nessa direção aqui. Certo? Então, o ângulo que eles fazem aqui é de 180 graus. E aqui a gente tem produto vetorial. O módulo do produto vetorial é DL vezes R chapéu, vezes o módulo de R chapéu, né? Vezes o seno do ângulo entre eles. Seno de 180 é 0. Então, esse campo total vai ser 0. Então, essa região 1 não gera campo nesse ponto P. Beleza? Vamos para a região 3. Na região 3, o meu DL está aqui. E o meu R chapéu também vai estar apontando nessa direção, daqui para cá. O ângulo que eles fazem é 0 graus. Novamente, o seno de 0 graus é 0. Então, o campo produzido pela região 3 no ponto P também é 0. Beleza? Então, a região 1 e a região 3 não produzem campo no ponto P. Vamos para a região 2, então. Região 2. O nosso DL, ele vai ser sempre tangente a essa semicircunferência, correto? E o nosso vetor R chapéu vai estar sempre apontando para dentro dessa circunferência. E aí, para a gente ver o produto vetorial, o módulo desse produto vetorial vai ser apenas o módulo de DL vezes o módulo de R chapéu. Por quê? Porque o ângulo entre eles, ó, vai ser sempre 90 graus. E o seno de 90 é 1. E como o R chapéu é um vetor unitário, o módulo dele também é 1. Então, o módulo do nosso produto vetorial é apenas DL. E a direção e sentido do nosso produto vetorial, a gente vai ver pela regra da mão direita. Eles vão sempre fazer 90 graus. Se a gente faz a regra da mão direita aqui, a gente vai ver que o campo vai estar apontando para dentro do papel, na direção contrária a Z, do eixo Z, porque o eixo Z aponta para fora do papel. E o nosso campo vai estar apontando para dentro do papel. Então, ele vai ter uma direção menos Z chapéu, beleza? Aqui eu substituí o produto vetorial por DL menos Z chapéu. E esse R quadrado aqui, eu tirei da integral como Rzão ao quadrado. Por quê? A distância entre o ponto que está gerando o campo até o ponto onde eu quero saber o campo é sempre Rzão, porque é uma circunferência. Então, essa distância aqui é sempre o raio dessa semicircunferência, beleza? Então, vai ser sempre Rzão. Então, eu tirei da integral porque vai ser constante, correto? E aí, agora, a gente tem que integrar. Mas aí, qual é o nosso DL? Essa integral de DL do fio vai ser igual a π Rzão. Por quê? Essa integral do fio de DL vai ser o comprimento do fio. O comprimento de uma circunferência total é 2πr. Aqui eu tenho metade de uma circunferência. Então, vai ser 2πr dividido por 2, que vai dar πr. E aí, a gente pode substituir πr aqui. E nossa expressão do campo gerado pela região 2 vai ser essa, com esse módulo, nessa direção, menos Z chapéu. E aí, como a região 1 e a região 3 não geram campo no ponto P, o campo total no ponto P vai ser só o gerado pela região 2. Então, o campo total vai ter essa expressão. Beleza? É isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.